Dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, que a bondade e a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Seja bem-vindo mais um dia aos nossos devocionais, ao canal Manancial de Águas Vivas. Eu creio que hoje não será diferente dos outros dias, que Deus falará contigo, uma palavra, um devocional para te direcionar, para que você entenda a soberania, a vontade de Deus, que Deus é bom a todo momento, não há outro que supra as nossas deficiências e necessidades espirituais, a não ser Deus que nos conhece, que é o nosso Pai. Nesta manhã, o tema do nosso devocional é o ungido. Por que o ungido? Porque nós vamos entender verdadeiramente o que a Escritura diz quando fala do ungido do Senhor. No livro de Isaías, no capítulo de número 11, a palavra de Deus diz o seguinte, mas antes de a gente ler no capítulo 11, o verso 2, nós vamos entender algo. Primeiro que o profeta Isaías, ele é aquele chamado de o profeta messiânico, porque Isaías foi levantado como um profeta para anunciar quem seria o libertador, para anunciar o ungido, o prometido, o enviado de Deus, que salvaria o ser humano de seus pecados, das suas corrupções, salvaria o ser humano das mazelas, o libertador da nossa alma, aquele que morreria em nosso lugar, se ia se fazer maldito para que pudéssemos ser salvos. Isaías, ele anunciava o Messias, o Filho de Deus, o Redentor de toda a humanidade, o prometido, o desejável das nações, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías foi levantado como um profeta, mas o profeta messiânico que revelaria e revelava quem seria aquele que iria vir. E diz assim no verso 2 que o Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e o poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O Espírito Santo estaria sobre ele. E a palavra de Deus é enfatizar quem seria esse ungido. Por isso que o tema desse devocional nesta manhã é o ungido do Senhor, porque nós ouvimos falar em vários lugares, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Verdadeiramente, quando a palavra fala de ungido do Senhor, fala de Cristo, o Messias, o verdadeiro ungido de Deus para fazer uma obra ao qual nenhum de nós poderíamos sequer pensar em fazer. E no livro do mesmo profeta Isaías, no capítulo 61, no verso 1, diz assim: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. E neste capítulo, nesse versículo 1 do livro do profeta Isaías, nós entendemos a veracidade do ungido, aquele que seria o ungido de Deus, que libertaria o povo das mazelas das trevas, da escuridão. Ele é ungido que ia salvar o povo, pregar as boas novas, que era anunciar o evangelho, a verdadeira vontade de Deus. E esse evangelho ia ser pregado aos pobres. Certa feita, esse ungido de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Yahshua Mashiach, ele no seu sermão, que está relatado no livro de Mateus, que é o Sermão do Monte, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino de Deus. Os pobres de espíritos que não entendiam a palavra de Deus naquele momento, e ele foi ungido para pregar essas boas novas, as boas novas
diz que é a palavra de Deus, a vontade de Deus através do seu evangelho. Então ele pregou essas boas novas aos pobres, ele libertou os cativos, libertou do mundo das trevas aqueles que estavam prisioneiros na escuridão. Somos nós que estávamos cativos nos nossos pecados, nos nossos desleites. Então a gente entende quem que é o ungido de Deus. Também eu quero levar vocês a refletir no livro de Lucas, no capítulo 4, que conta a tentação de Jesus. E a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no verso 1, diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque ele foi ungido para pregar as boas novas, para libertar os cativos. E no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, nós vemos isso a partir do verso 1, que diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quando a palavra diz aqui, segundo o Evangelho escreveu Lucas, que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, veio sobre ele, ele foi cheio do Espírito. Então nós entendemos que no capítulo 61 de Isaías, onde eu li juntamente, trazendo essa reflexão a você, meu irmão, quem verdadeiramente é o ungido de Deus, que a palavra de Deus diz que o Espírito viria sobre ele. Aqui nós vemos a confirmação que o Espírito encheu Jesus Cristo e o mesmo Espírito levou ele ao deserto. E ao levar o deserto, a palavra de Deus relata no livro ao qual escreveu Lucas, que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. Ele foi levado a 3 tentações, porque o Espírito Santo que ungiu Jesus, que o capacitou, levou ele para passar por uma prova. E Jesus passou pela prova glorificando o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele foi ungido para proclamar as boas novas, para nos dar exemplo, para vencer as astutas ciladas do inimigo, para nos dar liberdade através da vitória, da obediência da palavra. E diz assim no verso 13, que acabando o diabo toda a tentação, se ausentou-se dele por algum tempo. Depois que Jesus passou por este processo de tentação ao qual o inimigo estava tentando ele, a palavra de Deus diz no verso 13, que acabando a tentação, o diabo deixou Jesus por algum tempo. E eu trago a você essa reflexão também, que é por algum tempo, depois que Jesus foi tentado pelo diabo, diz que a palavra diz que foi por algum tempo que Satanás deixou Jesus. Na nossa vida é a mesma coisa, ele nos tenta e por algum tempo ele deixa, mas ele volta com as suas artimanhas, ele volta com suas astúcias, ele volta com suas ciladas, porque verdadeiramente ele quer que nós não obedecemos à palavra de Deus. E ao mesmo tempo, trazendo essa reflexão a ti, para você entender que as tentações elas vão ser contínuas na sua vida, porque é assim que Jesus, que é o Mestre, o Senhor, Salvador, que é o Filho de Deus, diz a palavra, por um tempo deixou Satanás de tentar Jesus. Quer dizer que teria outras investidas do inimigo para tentar tirar Jesus do objetivo e do foco daquilo que ele veio cumprir, que era nos salvar. Não é diferente com nossa vida. Ele vai insistir várias vezes para que possa tentar impedir de Deus fazer a obra perfeita em nossas vidas. E eu quero levar vocês a entender algo através da palavra do Senhor, que diz também no mesmo capítulo ao qual escreveu Lucas no seu evangelho, diz a palavra do Senhor no verso 14, então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por todas as terras ao redor, e ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Na sinagoga levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pois me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui nós vemos novamente frisando, enfatizando a profecia do livro de Isaías, de quem seria o ungido. Nós vemos no livro de Lucas a confirmação do livro do profeta Isaías, o ungido do Senhor recebendo a plenitude do Espírito Santo, sendo cheio e levado pelo deserto pelo Espírito Santo para passar pela prova, para ser tentado pelo diabo, vencendo as tentações do inimigo no deserto. E aqui nós vemos o próprio Senhor pegando a escritura num dia de sábado na sinagoga, como era de costume, lendo o livro do profeta Isaías que falava sobre ele. E ele disse: hoje mesmo essa escritura se cumpriu, depois de ler todas as coisas que estavam relatadas no capítulo 61 de Isaías, no verso 1. Então, aquele dia se cumpriu aquela escritura, que aquele que seria o enviado, o ungido, que ia proclamar as boas novas, que ia libertar todos cativos das prisões, da escuridão, ele veio e a palavra se cumpriu nele. Ele é o ungido de Deus. E nós vamos parar esse devocional, mas nós vamos refletir mais umas 2 vezes sobre esta palavra, porque essa palavra tem muito a nos dizer. E eu quero trazer à tua memória nesse dia. É Cristo que te liberta, porque Ele é o ungido do Senhor. Sobre Ele está a plenitude do Espírito Santo. Ele é o que foi escolhido por Deus para proclamar as boas novas. Ele que trouxe a face e revelou-nos o Pai, segundo os propósitos da palavra e da vontade soberana de Deus. É Ele que tem o poder de curar, porque todos nós que servimos ao Senhor, quando vamos orar para que alguém seja curado, para que alguém possa ser liberto, para que alguém possa entender, para que alguém possa operar as maravilhas de Deus nessa terra, nós temos que proclamar o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Por isso que é em nome de Jesus Cristo que são feitas as curas. É em nome de Jesus Cristo que os cativos, os endemoniados, os doentes são curados, porque há poder no nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor o ungiu para proclamar a liberdade aos cativos. Por isso que eu quero trazer à sua memória: Jesus é tudo. Jesus é o que você necessita na sua vida. Jesus é a plenitude de todas as coisas. Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o que você necessita neste dia. Obediência à palavra dEle e conhecer a Ele. E que nesse dia você possa entender que Jesus é a chave hermenêutica. Ele é a interpretação da vida, da palavra. Ele é a interpretação de todas as coisas. Nós, como embaixadores de Cristo nessa terra, não temos poder para curar ninguém, se não for certa vez realmente só pelo poder do nome de Jesus. Porque todas as coisas são feitas no poder e na soberania de Jesus Cristo, Senhor. Que você tenha um ótimo dia, que você entenda que Jesus é tudo que você precisa. Que Deus te abençoe, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia na paz do Senhor.